Olá, eu sou o Schneider, estudante de psicologia, e esse é o canal Heróis no Divã. E toda semana eu trago uma análise psicológica de personagens de séries, animes e games. E a análise dessa semana será da animação da Amazon. E o que eu posso dizer dessa animação é que ela é simplesmente brutal e viciante. Se você tem um estômago fraco, eu recomendo não assistir. E o enredo dessa animação gira em torno da relação entre pai e filho. E eu já vou dizendo que essa análise tem um pouco de spoiler. Se vocês quiserem assistir primeiro e depois voltar aqui para assistir a análise, eu espero vocês. E o personagem que dessa vez vai para o divã é o Nolan Grayson, mais conhecido como Omni-Man. Primeiramente, ele é retratado como um pai responsável e preocupado, em uma família com um ambiente tranquilo e saudável. Ele possui uma vida dupla, onde ele salva o mundo e é um pai normal, porém isso não dura muito tempo. Omni-Man nasceu no planeta Viltron, um lugar conturbado com constantes guerras. Eles acreditavam na utopia, onde apenas os mais fortes e preparados deveriam continuar para a manutenção do planeta, e os mais fracos deveriam perecer para o bem do todo. Isso fez com que a violência e a crueldade fizesse parte da vida de Omni-Man, antes mesmo dele ter vindo à Terra, chegando aqui com um pensamento de hegemonia racial e o sentimento de obrigação com a sua nação. E na Terra ele acaba constituindo uma família, que é crucial para sua adaptação, e acaba construindo assim a sua persona, que nada mais é do que uma máscara ou um papel público que o ser humano apresenta para os outros. E Nolan Grayson se resume a isso, a girar uma chavezinha na sua mente e se tornar uma pessoa diferente em cada ambiente. Segundo Jung, a persona dá a possibilidade do sujeito criar um personagem que pode não ser de fato ele mesmo. E a sua persona reflete a necessidade de demonstrar na sociedade que ele vive uma impressão que lhe seja favorável, e como consequência ser aceito e acolhido, ao mesmo tempo que ele tenta fugir da sua sombra ou ignorá-la. Sombra é o oposto da persona, é tudo aquilo que a gente não deseja mostrar para ninguém e nem para si mesmo. E Omni-Man é um poço da própria escuridão, ele é carregado de impulsos violentos, desejos negativos e autodestrutivos. E nós percebemos várias vezes o esforço dele para esconder os seus atos de brutalidade. Quando nas suas batalhas ele tem um público, ele evita ser destrutivo. Mas quando ele está fora da visão das outras pessoas, ele assassina brutalmente seus inimigos. E no celular ele tem lapsos de descontrole e violência, que ele corrige imediatamente para tentar manter o equilíbrio da sua psique. Você não acha que exagerou com ele? Você tá me questionando? Credo, mas que bicho que mordeu você? Eu não sei, Desculpe. E além disso, Nolan tenta transformar o seu filho em algo parecido com ele. Mas sem perceber, em vez de ele estar transferindo a sua persona, ele acaba projetando nele a sua sombra. Isso é bem comum, alguns pais tentam projetar em seus filhos a sua persona. Isso geralmente pode trazer resultados infelizes. E que diferença fazem essas vidinhas frágeis, afinal? Escute o que eu estou dizendo. No fundo, você sabe que eu estou certo. Ele busca tanto se esconder atrás de uma máscara de integridade que acaba assumindo uma persona rígida, escondendo os verdadeiros aspectos da sua personalidade. E quanto mais o Nolan adere a persona à sua pele, mais difícil é a operação psicológica de se despir dela. Omni-Man, quando tira a máscara, ele perde totalmente o equilíbrio e mostra uma face desconhecida. O lado escuro, onde moram as características que nos desagradam ou até mesmo nos assustam, se mostrando ser um verdadeiro genocida e um grande mentiroso com assustadora falta de empatia. Até a sua própria família vira alvo da sua turvação mental. Quando ele tenta fazer o Mark aceitar seus motivos e não consegue convencê-lo, ele destrói os laços com seu filho na base da porrada. E quando ele vê o seu filho quase morto, acontece o choque entre os seus dois mundos. O do amor pelo seu filho e o dever com a sua população. Não conseguindo lidar com tal fato, ele foge dali como se fugisse da própria sombra. Omni-Man passa uma natureza má ao espectador e uma moral distorcida. Segundo Shai, o problema do homem é a forma de lidar com o conteúdo do ato moral,
que é definido pela cultura. E Omni-Man é movido pela cultura do seu povo, que é a própria violência. E esse era o único mundo que lhe era familiar. Ele poderia ser livre, mas escolheu viver com o que conhecia. Para Sartre, não há limite para a nossa liberdade, exceto o de que não somos livres para deixarmos de ser livres. E se você gostou dessa análise de Omni-Man, deixa aqui nos comentários o que você achou. E não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque é isso que mantém esse canal trazendo essas análises feitas com muito estudo. E obrigado por assistir.